Um dia após os áudios que serviram como argumentos para que o Ministério Público italiano acusasse o ex-jogador Robinho de estupro serem revelados ao podcast Os Grampos de Robinho, do portal UOL, o Superior Tribunal de Justiça marcou o retorno da análise de recurso para o caso já nos próximos dias. A gente vai acompanhar um trecho desses áudios que foram revelados ontem que chocam todos nós. Dá uma olhada. Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou. Eu tô com medo de se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Amigos de Robinho pega a mina força na Itália, olha que fase. Por isso que eu tô rindo. Muito bem, gente, tá aí os áudios que foram revelados ontem. Assustador. E assim, a gente fala muito da justiça aqui, né? Mas eu acho que o STJ foi rápido, né? Saiu o áudio, de alguma forma já marcou o julgamento. Isso é positivo, vai. E que julgue logo, né? Porque, enfim, é um caso réu confesso, né? Ele foi pego aí em flagrante admitindo o crime, então não tem o que discutir. Mas, mano, tem a grande discussão desse caso é a seguinte: o Brasil vai seguir o que diz a legislação brasileira ou o que diz a legislação italiana? Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, deixa eu receber vocês, são 11 horas e 16 minutos, a gente está repercutindo aqui os áudios do Robinho que foram revelados ontem, que tornam ele absolutamente réu confesso aí no caso de estupro envolvendo uma jovem albanesa de 17 anos em 2017. O caso, ele gira em torno à discussão aqui do seguinte: a Itália foi lá e condenou o Robinho a 9 anos de prisão, certo? Sim. Aí o que a Itália fez? Ela quis extraditar o Robinho para um outro país da Europa. Só que a Constituição brasileira é clara e diz o seguinte: brasileiro não pode ser extraditado se não for para o Brasil. Ponto. Aí ficou um imbróglio e tal, não sei o quê. A discussão agora, aí o que a Itália fez? Ela chegou, pediu para o governo brasileiro, para o Brasil, para a justiça brasileira, que a justiça aqui determine o seguinte: a pena vai ser pela legislação italiana ou pela legislação brasileira. E aí tem um agravante: nunca nós tivemos ninguém no Brasil cumprindo pena por conta da legislação de um outro país. E aí eu vou dar o caminho das pedras para vocês aqui do que pode acontecer no caso Robinho. O STJ vai ter que marcar esse julgamento, como já marcou, e decidir exatamente isso. Se o STJ decidir que pela primeira vez o Robinho, um brasileiro, vai cumprir pena baseado numa legislação fora de um outro país, beleza, ele vai para a cadeia de imediato. Se o STJ falar não, a legislação brasileira aqui impera. A legislação italiana eles têm lá porque aqui você tem um negócio chamado tempo de progressão de pena, que muda para o regime do regime fechado, para o regime semiaberto, para o regime aberto. Tem um monte de coisa na nossa legislação que não tem lá. E aí o STJ vai fazer o quê? São essas duas possibilidades. Se o STJ falar não, a legislação brasileira é a que vale, sabe o que o Robinho tem direito? A um recurso no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele ainda pode ficar solto e essa história ainda pode vir a rolar por bastante tempo. Mas ela só não prescreve por fato de ser um crime hediondo. Aí se conversa. Não se conversa as legislações por ser um crime hediondo? Não se conversa. O crime hediondo não prescreve. Legislação italiana é legislação italiana, legislação brasileira é legislação brasileira. E aí, negão, é tudo uma questão de discussão jurídica agora. Que o cara, eu acho que vai pra cadeia, eu acho assim, não é possível que a justiça brasileira vá. Só que existe uma diferença gigantesca da legislação italiana para a legislação brasileira justamente nesses benefícios. A nossa da moral e a de lá não. Essa progressão de pena. A nossa da moral esse cara é um covarde, ele é criminoso, ele é réu confesso, ele foi lá e aprontou, sambou, sapateou em outro país. Então, o mínimo que a gente poderia fazer e honrar é simplesmente cumprir com a lei do próprio país, da Itália. Eu assumiria e falaria, não, então já que ele aprontou lá... O STJ pode fazer isso. Então, já que ele aprontou lá, então ele vai cumprir a lei de lá. Mas aí isso talvez vai ferir a coisa onde ele vai ser tratado diferente. É a primeira vez na história do Brasil que isso aconteceria. Por isso que eu acho, eu essa questão. Eu iria amar. Eu quero que a legislação italiana seja cumprida, eu quero que ele seja punido de verdade. Eu também. Mas eu acho que abre muito precedente. Eu acho que o que vai acontecer, o que vai acabar acontecendo é a legislação brasileira ser aplicada. E daí, vocês já sabem como é que funciona, né? Precedente, gente. Você vai para um país, você
abre precedente, mas eu acho que para casos extremos, como no caso do Robinho. Espera. Também não é, a gente não pode generalizar. Fê, a partir do momento que você vai, que você apronta e você é réu confesso, como ele simplesmente deu uma de gostoso e fez o favor de lançar esse áudio, ou seja, ele mesmo está se entregando e colocando a cabeça dele na guilhotina num país que ele estava. Sim. Então, ou seja... O mérito, você está querendo discutir o mérito. Eu concordo contigo no mérito. A discussão aqui é forma, entendeu? Não é mérito. O mérito, esse cara tem que ir pra cadeia o mais rápido possível. Ele tem que ir preso, a gente só não sabe como. Preso. Que data? O Brasil podia copiar a legislação penal italiana, né, e aplicar aqui, porque lá realmente funciona. Você vê que a tentativa, com certeza, da defesa do Robinho vai ser exatamente não aplicar a legislação italiana. Vão aplicar a brasileira, que é mais leniente, que ele vai ficar muitas vezes pouco tempo preso, logo sai em progressão de pena por bom comportamento ou qualquer outra coisa. Fora o recurso que já vai deixar ele solto. Já vai deixar ele solto mais tempo. Toninha, o que você acha sobre isso, meu amor? Vendo vocês falar aqui, me chama a atenção uma coisa que essa menina tinha 17 anos, ainda como se não bastasse, né, de ter violentado, ele e os amigos violentado uma menina, uma mulher, era menor de idade, que ao meu ver duplica tinha que duplicar a penalidade aí. Ele sendo preso nas leis brasileiras, ele vai ficar, a cadeia vai ser um resort para ele, porque ele tem dinheiro, porque ele é o Robinho, porque ninguém vai fazer mal a ele lá dentro, porque ele é um ídolo do futebol, né? Então, assim, não é um cidadão comum que estuprou uma mulher que vai ser preso, vai tomar porrada lá dentro. Ele vai ter toda uma proteção, cadeia para ele aqui vai ser um resort, entendeu? Se ele fez isso lá na Itália, ele tem que cumprir a pena lá na Itália, com as leis da Itália. E qualquer um outro que saia desse país e que vá para lá, para qualquer outro país cometer algum delito, que seja punido. Assim como se vier algum gringo para cá, também tem que ser punido e ir para cadeião daqui no Brasil para saber quanto é que custa ir para o cadeião aqui no Brasil, entendeu? Então, eu acho que as leis têm que ser aplicadas. Agora, o cara desdenhar, e eu nunca imaginei isso do Robinho, sabe? Eu pensava que o Robinho estava naquele 5%, né? No futebol também são 5%, tá, gente? Nas minhas contas, e elas são certas. Estava nos 5% dos que prestam. E aí vem essa novidade, gente, pelo amor de Deus, onde a gente vai parar? Então tem que botar todos eles na cadeia. O Daniel não já está lá? Então bota ele também lá. Mas o Daniel está preso na Espanha, uma outra legislação. Isso, mas só de pensar que um dia acreditaram que até eu também poderia ser um novo Pelé, ele deu um Pelé em todo mundo e olha só o que ele fez, sapateou na cabeça de todos nós e está aí solto fazendo, tomara que seja preso. Tem um negócio importante da gente falar aqui, as pessoas não podem considerar o Robinho um ex-jogador, o Robinho é um estuprador. Estuprador. Ele é um jogador. Ex-jogador já ficou pra trás. Ele é um criminoso. Ele é estuprador, e precisa pagar por isso. Eu acho que é bem lembrado. Não é, Fê? É isso. Porque as pessoas falam, ele jogava bola. Que jogava bola? Ex-jogador. Não é ex-jogador nada, é estuprador criminoso. É isso que ele tem que pagar por isso.